Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem sobre maturidade, porque a jornada no Evangelho é uma jornada ascendente. A palavra de Deus diz que a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O nosso caminho no Evangelho deve ser um caminho de crescimento, de desenvolvimento, de maturidade, para que Jesus seja visto e reconhecido em nós e através de nós. Amém? Amém? É preciso entendermos que isso é o que Deus espera de nós, por meio da nossa fé em Jesus. Isso é o que nós devemos buscar também por meio da nossa fé em Jesus. Por quê? Porque, embora Deus seja onipotente e possa fazer o que Ele quer sem a ajuda de ninguém, Ele decidiu agir no mundo em interação com os seus filhos. Ele decidiu agir no mundo em participação com os seus filhos. De modo que não só aquilo que Deus faz por nós, mas principalmente aquilo que Deus faz em nós, deve contar também com o nosso trabalho, deve contar também com o nosso esforço, deve contar também com o nosso engajamento. Então a sua maturidade, a minha maturidade, não é algo que Deus vai operar a parte de nós. Amém? Amém, irmão? Não é algo que Deus vai operar a parte de nós, é algo que Deus vai operar conosco. Nós precisamos trabalhar com Deus, precisamos trabalhar com o Espírito Santo para a nossa maturidade. Amém, irmão? Há muitos problemas na vida que seriam mais facilmente resolvidos se fôssemos mais maduros. Há muitos problemas na vida que nós poderíamos evitar se fôssemos mais maduros. Há muitos problemas na vida que nos causam sofrimento porque nos falta o bom senso que a maturidade nos dá. Você compreende isso? Por isso a maturidade é tão importante e deve ser mesmo um objetivo na vida de todo cristão, à medida em que vai aprendendo com Jesus, no caminho do Evangelho, o que Ele nos ensina, para sermos como Ele é. Esse é o fim do discipulado, que o caráter e o ensino do nosso Mestre seja visto e reconhecido em nós e através de nós. E se somos discípulos de Jesus, devemos nos preocupar com isso. Amém, meu irmão? Então eu quero começar essa reflexão provocando você a que você esteja disponível para o Espírito Santo, para trabalhar com o Espírito Santo pela sua maturidade. Amém? Não espere que Deus vá fazer de você um cristão maduro, assim sem a sua ajuda, assim sem o seu trabalho, assim sem o seu envolvimento. Não. Você precisa ser parte do processo. Amém, irmão? Amém, querido? Você está comigo aqui? Amém? Você precisa ser parte do processo. E eu quero compartilhar com você pelo menos 4 meios através dos quais nós podemos alcançar a maturidade que precisamos. 4 meios através dos quais nós podemos alcançar a maturidade que precisamos. O primeiro deles é a gratidão. Diga comigo, gratidão. A maturidade se constrói com gratidão. Ou se alcança, em primeiro lugar. Abra sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 116, e vamos ler os versículos 12, 13 e 14. Salmos capítulo 116, versículos 12, 13 e 14, diz assim: Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Davi faz uma pergunta a si mesmo, e ele mesmo responde a pergunta que ele faz. Ele diz: como eu posso retribuir ao Senhor? O que eu poderia fazer para retribuir ao Senhor todo o bem que Ele me tem feito? O que eu poderia dar ao Senhor de volta? Como uma expressão de gratidão
por tudo aquilo que ele me tem feito. E na resposta que ele dá a si mesmo, ele diz: eu erguerei o cálice da salvação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gratidão a Deus, antes de tudo, precisa ser uma celebração à nossa salvação, uma celebração à nossa redenção. Quando Davi diz: erguerei o cálice da salvação, é isso que ele quer dizer. Olha, eu preciso celebrar, eu preciso ser grato ao Senhor, antes de tudo, pela minha salvação. E quantos de nós, às vezes, e quantos de nós, muitas vezes, nos esquecemos de ser gratos ao Senhor pela nossa salvação? Às vezes o fato mais maravilhoso da nossa vida, ele se torna normal, natural demais para nós. E não deveria, irmãos, não deveria. Porque a nossa salvação é o que de mais especial nós poderíamos ter recebido de Deus através de Cristo. Então nós precisamos celebrar a nossa salvação, invocar o nome do Senhor. No versículo 14 ele diz: cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo. Isso é uma maneira de dizer: olha, eu serei fiel ao Senhor em todos os seus caminhos. Eu honrarei a minha palavra diante do Senhor em todos os seus caminhos. Eu honrarei o Senhor não só com a minha palavra, mas também com todo o meu modo de vida, enquanto eu estiver andando nos seus caminhos. Então Davi, ele expressa aqui esse desejo, esse anseio de ser grato ao Senhor e de expressar essa gratidão. Por quê, irmãos? Porque nós devemos saber que a verdadeira gratidão, ela se expressa. Amém? Não adianta dizer que é grato. Não adianta dizer que reconhece. Você precisa expressar isso. Você precisa materializar essa gratidão. Você precisa viver como quem realmente é grato. E como a gratidão, ela começa a pavimentar um caminho para a maturidade, irmão. A gratidão, ela começa a pavimentar um caminho para a maturidade quando ela mantém a nossa perspectiva no lugar certo. No presente. A gratidão nos faz presentes para o presente. Por quê? Porque nós somos gratos por aquilo que temos. Amém? Somos gratos por aquilo que Deus tem feito por nós. E eu sei que num espaço bem curto de tempo você poderia enumerar aí dezenas de motivos, desde os menores aos maiores, pelos quais você pode ser grato ao Senhor agora mesmo. Sim ou não? Então nós temos motivos no presente para sermos gratos ao Senhor. E nós precisamos ser gratos ao Senhor por todos esses motivos como um meio de retribuir ao Senhor aquilo que Ele tem feito por nós, enquanto o poder da gratidão nos faz maduros, enquanto o poder da gratidão nos faz presentes para aquilo que Deus tem feito por nós agora, para aquilo que Deus tem nos dado agora. Porque ao mesmo tempo, enquanto a gratidão nos mantém presentes no presente, a ingratidão, ela nos leva para um lugar que não existe. Ela nos leva para um tempo que não existe. Esse lugar e esse tempo que não existem se chama futuro. Se chamam futuro. Você sabia que o futuro não existe, não é, irmão? Você sabia disso? Futuro não existe. Só o que existe, só o que nós temos é o presente. Aqui e agora. E obviamente eu não quero dizer com isso que nós não devemos projetar o nosso futuro, desejar melhores condições amanhã do que as condições que nós temos hoje. Não, o que eu quero dizer é que a verdadeira vida se faz na realidade, se faz aqui e agora. Amém, irmão? Muitas vezes nós gastamos muito tempo falando com Deus sobre aquilo que nós gostaríamos de ter, falando com Deus sobre os lugares onde gostaríamos de ir, falando com Deus sobre aquilo que gostaríamos de construir, falando com Deus sobre a pessoa que gostaríamos de ser, e nos esquecemos de olhar para aquilo que Deus tem nos feito agora, tem nos dado agora, tem nos tornado agora. E perdemos com isso uma das grandes, ou talvez uma das maiores oportunidades que temos de acionar o gatilho que dispara a maturidade, que nos faz mais maduros, mais conscientes, mais firmes, mais fortes no Senhor. A gratidão deve ser uma disciplina a ser praticada, amém, irmão? Intencionalmente. Você pode ter certeza, irmão, que quando você começar a praticar gratidão intencionalmente, quando você começar a olhar ao redor da sua vida, para identificar tudo aquilo que Deus tem feito por você, tudo aquilo que Deus tem te dado,
E quando você for grato a Deus por isso, quando você expressar a sua gratidão, lembre-se que a verdadeira gratidão se expressa. Então, quando você expressar a Deus a sua gratidão por aquilo que você está vendo e por aquilo que você reconhece, seu coração será cheio de alegria. Seu coração será cheio de alegria. Seu coração será cheio de paz. Por quê? Porque isso nos dá também, ou nos lembra também, de que o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Amém, irmão? Se você olha para a sua vida agora, no futuro, você não consegue perceber que Deus tem cuidado de você. No presente, perdão. Você não consegue perceber que Deus tem cuidado de você? Amém? Você não consegue perceber que Deus tem se importado com você? Até mesmo nos mínimos detalhes da sua vida? Então a gratidão deve ser uma disciplina a ser praticada intencionalmente. Amém? Desperte todos os dias pela manhã, procurando motivos, e eu tenho certeza que você não vai levar muito tempo para encontrá-los. Procurando motivos para ser grato ao Senhor. Verbalize a sua gratidão ao Senhor. Diga ao Senhor o quanto você o ama por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele tem dado. Amém, irmão? Amém? Guarde o seu coração de ficar demasiadamente preocupado com o futuro. Guarde o seu coração de ficar demasiadamente preocupado com aquilo que você ainda não tem, com aquilo que você ainda não conquistou, com aquilo que você ainda não construiu, com os objetivos que você ainda não alcançou. Viva para a glória de Deus no presente. Coloque diante dele todas as suas ansiedades. Apresente a ele todos os seus planos, os seus projetos. E seja grato, seja grato, seja grato. Cresça e amadureça no Senhor a partir da gratidão. Amém, irmão? Não deixe que a gratidão seja alguma coisa que cai no seu colo de repente, sem você esperar. Não, faça da gratidão uma disciplina a ser praticada todos os dias. Todos os dias. Amém, irmão? Você comeu hoje? Pelo menos 2 vezes? Sim? Suas contas estão em dia? Amém? Algumas, né? Meio mais ou menos, mas está tudo certo, né? Está todo mundo de pé aí, não é? Você tem casa, você chegou aqui, amém? Você está saudável. Quantos motivos, irmãos? Quantos motivos? Você tem uma família, você tem uma igreja, uma família de fé. Quantos motivos nós temos para agradecer ao Senhor? Precisamos usá-los para a nossa maturidade. Amém? Amém, irmãos? Seja grato, seja grato, seja grato. Segundo meio através do qual nós podemos encontrar a maturidade que precisamos é contentamento. Diga comigo, contentamento. João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 8. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus é tudo o que precisamos, irmãos. Jesus é tudo o que precisamos. Nele encontramos a satisfação de todas as nossas necessidades. Nele encontramos a resposta para todas as nossas questões. Nele encontramos as estratégias para a solução de todos os nossos problemas. Nele encontramos a graça que precisamos para viver dias difíceis. Nele encontramos a força que precisamos para resistir às pressões dessa vida. Ele é suficiente, Ele é tudo o que precisamos. Devemos exercitar, tal qual a gratidão, também o contentamento no Senhor. O contentamento não é o mesmo que a acomodação. Ok? Contentamento não é o mesmo que acomodação. Estar contente significa olhar para o que se tem, olhar para as circunstâncias presentes e entender que o Senhor tem usado as circunstâncias presentes para nos manter providos de tudo que nós precisamos. Amém, irmão? Mesmo se essas circunstâncias elas são difíceis, mesmo se essas circunstâncias elas são desafiadoras, Deus trabalha por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O que significa que Ele está trabalhando para nos manter supridos de tudo, providos de tudo que precisamos. Amém, irmãos? O
contentamento, ele anda de mãos dadas com a gratidão, não é? Apesar de nós projetarmos o futuro, apesar de nós desejarmos conquistar objetivos, nós olhamos para o presente, nós olhamos para o que Deus tem nos dado e feito por nós, nós nos contentamos. Senhor, eu estou contente. Eu estou contente porque eu vejo em cada detalhe da minha vida a provisão do Senhor. Eu estou contente porque eu vejo em cada detalhe da minha vida o cuidado do Senhor. Eu estou contente porque eu vejo em cada detalhe da minha vida uma expressão clara do amor do Senhor por mim. Amém, irmãos? Tanto a gratidão quanto o contentamento, elas são disciplinas a serem praticadas intencionalmente e que vão forjando em nós esse caráter maduro. Por quê? Porque a gratidão está presente no presente, porque o contentamento não está desesperado com o futuro, porque sabe que Deus é bom, porque sabe que Deus tem cuidado, porque sabe que Deus tem amado, porque sabe que Deus tem provido tudo. Isso nos basta. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Faça do Senhor, irmão, a fonte do seu contentamento. Amém? Não faça dos bens materiais a fonte do seu contentamento. Não faça dos seus relacionamentos o seu contentamento. Não faça do seu trabalho o seu contentamento. Não faça da sua profissão o seu contentamento. Não faça dos seus diplomas o seu contentamento. Faça do Senhor o seu contentamento. O Senhor é tudo o que você precisa. Amém, irmão? Porque ainda que passem os céus e a terra, a palavra do Senhor não passa. O seu amor dura para sempre. Amém? O seu amor dura para sempre. Ele cuida de nós. Ele se importa conosco. Em Mateus capítulo 6, ensinando sobre oração e ansiedade, Jesus diz para os discípulos: olha, observem as aves dos céus. Elas não trabalham, mas elas estão alimentadas. O Pai Celeste as alimenta e dá a elas tudo o que ela precisa. E Jesus diz para os discípulos: será que vocês não valem muito mais do que esses pardais, do que esses passarinhos? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará consigo o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Contentamento, irmãos. Contentamento. Contentamento. Como é fácil nos dias de hoje. Num mundo tão representativo, né? Tão imagético, num mundo de tantas fantasias, num mundo em que nada é realmente aquilo que parece ser, não é, irmão? Nada é aquilo que parece ser. Num mundo em que as redes sociais mostram para nós ilusões sobre estilo de vida, sobre moda, sobre comportamento. Sabe, num mundo em que há tantas distrações, é muito fácil nós perdermos o contentamento no Senhor. Muito fácil. Porque nós olhamos o que o vizinho tem, porque nós olhamos o que o vizinho construiu, porque nós olhamos aonde o vizinho foi, porque nós olhamos aquilo que nos é apresentado, comparamos aquilo que vemos com aquilo que nós temos. Então não, irmão, não coloque em coisa absolutamente nenhuma desse mundo o seu contentamento, e coloque o seu contentamento no Senhor. Amém? Assim como pela manhã, assim como em todas as manhãs você deve acordar e dizer ao Senhor: Senhor, eu sou grato ao Senhor por cada pequena expressão de amor que o Senhor tem feito por mim. Diga ao Senhor também: Senhor, apesar de projetar o meu futuro, apesar de sonhar, Senhor, eu sou contente com o que o Senhor tem me dado. Eu sou contente com o que o Senhor tem feito por mim. Porque, Senhor, eu estou provido, eu não estou passando fome, eu não estou necessitado. Senhor, há tantos motivos pelos quais eu posso me contentar no Senhor. O Senhor é a fonte do meu contentamento. Amém, irmão? Gratidão e contentamento constroem a maturidade que precisamos. Contentamento como essa disposição interior para assumir que nós nunca seríamos capazes de merecer o que Deus fez por nós, e que é a graça dele que nos permite sermos quem somos e termos o que temos. Contentamento. Ame a vida, irmão. Sirva aos outros. Trabalhe. Isso nos amadurece, nos prepara para o que Deus ainda nos prepara para o que Deus está preparando para nós. Gratidão e contentamento produzem maturidade. Amém? Terceiro meio através do qual nós podemos obter a maturidade que precisamos é a celebração. Diga comigo, celebração.
Quero saber se você está fazendo a conta aí, irmão. Diga gratidão, contentamento e celebração. Diga de novo, gratidão, contentamento e celebração. Você vai descobrir, irmão, que todas essas virtudes podem fazer parte do nosso estilo de vida exatamente agora. Você não precisa que nada espetacular aconteça na sua vida para que você viva grato, para que você seja grato, para que você seja contente e para que você celebre. É só ajustar o foco da sua visão e olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor. Celebração. Você não precisa abrir, eu vou mencionar para você. Filipenses capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Paulo diz assim: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Podemos viver alegres em todo tempo. É possível vivermos alegres em todo tempo. Se a nossa alegria estiver no Senhor, podemos viver alegres em todo tempo, mesmo em meio a dias difíceis. Amém, irmão? Mesmo em meio a dias difíceis. Tem nada errado com você chorar, tem nada errado com você ficar triste de vez em quando, tem nada errado com você, sabe, ficar até um pouco ansioso de vez em quando, sentir medo de vez em quando, nada errado com isso. São sentimentos inerentes à alma humana e sentimentos que atravessam a nossa vida todos os dias, o tempo todo. O que não pode é você andar com base nesses sentimentos. O que não pode é você tomar suas decisões com base nesses sentimentos. O que não pode é você pautar a sua vida com base nesses sentimentos. No mesmo capítulo 4 de Filipenses, o apóstolo Paulo, logo em seguida, no versículo 5, 6, 7, nos dá uma bela lição sobre a ansiedade. E ele diz, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições pela oração, súplicas e ação de graças. Então veja, sentir ansiedade é natural. O que não é natural é andar ansioso. E como é que nós evitamos isso? Como é que nós evitamos ser assaltados pela ansiedade? Evitamos a ser assaltados pela ansiedade cultivando gratidão, cultivando contentamento e celebrando ao Senhor o que Ele tem feito por nós. A verdadeira maturidade entende que sempre haverão motivos para celebrarmos ao Senhor e uns com os outros as coisas boas que Deus tem feito por nós, diariamente. Nós poderíamos rapidamente elencar aqui muitos motivos pelos quais vale a pena viver a vida. Sim ou não, irmão? A sua família, a igreja do Senhor, a grande comissão, né? Para o Vinícius ali, a Lorena, os seus filhos. Há muitos motivos pelos quais vale a pena viver a vida. E, obviamente, nós não negamos que, para muita gente, o presente traz desesperança, o presente traz tristezas. Nós não negamos isso, mas nós assumimos que a fé não nega as circunstâncias, entretanto não se conforma a elas. Amém, irmãos? A verdadeira fé não nega as circunstâncias, mas não se conforma a elas. Eu não sei se você se lembra de Pedro, no episódio em que Pedro andou sobre as águas. Você lembra dessa história? O mar estava agitado. Perdão, quando Pedro andou sobre as águas, não. Quando Pedro protagonizou ali com Jesus a pesca maravilhosa. Está lá em Marcos 5, se eu não me engano. No episódio da pesca maravilhosa, Pedro tinha tentado pescar a noite inteira. O texto diz que Pedro passou a noite inteira tentando pescar e não conseguiu pegar nada. Nada. Nem o peixinho sequer, irmão. Nada. A noite inteira. E aí quando ele encostou o barco na praia e estava lá lavando as suas redes, para guardar as suas redes e dar o dia por encerrado, aparece Jesus e diz para ele assim, Pedro, você quer pescar? Ô Jesus, eu tentei pescar a noite inteira e não consegui nada. Não, então você deve ir para onde as águas são mais fundas e deve jogar a rede de novo. Pedro, Senhor, sério? Passei a madrugada inteira tentando pescar, não peguei nada, é sério? Pedro, vai lá, faz o que eu estou fazendo. Aí Pedro diz assim para Jesus, sobre a tua palavra, eu lançarei as minhas redes. Sobre a tua palavra, eu lançarei as minhas redes. Veja só, Pedro não estava negando que... E não só não negou, como ele reafirmou a Jesus que
o mar não estava para peixe, porque ele tentou pescar a noite inteira e não conseguiu nada. Ele não negava a sua realidade ali, naquele momento. Mas ele lançou a sua fé sobre a palavra de Jesus e não se conformou àquela circunstância. Amém? Amém, irmão? E é assim que nós devemos agir também. Muitas vezes as circunstâncias trazem tristeza, desesperança, mas nós precisamos rapidamente olhar para a palavra de Jesus e lançar sobre a palavra de Jesus a nossa confiança e resgatar a nossa alegria e resgatar a nossa paz. Porque como eu disse agora há pouco, podem passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor nunca passam. Amém, irmão? Então nós podemos ter certeza de que o Senhor cumprirá sobre a nossa vida cada uma das suas palavras. E porque temos essa certeza, podemos lançar sobre as suas palavras a nossa fé. Podemos avançar contra as circunstâncias difíceis com fé, crendo que o Senhor há de fazer aquilo o que Ele deve fazer por nós, em nosso favor. Isso para dizer que, mesmo em dias difíceis, nós podemos celebrar. Mesmo em dias difíceis, nós podemos celebrar. Por quê? Porque, como disse Paulo em Filipenses 4,4, alegrem-se no Senhor. Ah, mas Daniel, eu estou sem dinheiro. Sim. Alegre-se no Senhor. Ah, Daniel, mas a minha família é isso. Ok, alegre-se no Senhor. Ah, Daniel, mas alegre-se no Senhor. Sua família pode não estar te dando um motivo de você se alegrar agora. Sua conta bancária pode não estar te dando um motivo de você se alegrar agora. Muitas circunstâncias adversas da sua vida podem não estarem te dando motivo de você se alegrar agora, mas no Senhor você pode se alegrar. No Senhor você pode se alegrar. E se você colocar a sua alegria no Senhor e deixar que o Senhor escorra a sua alegria para dentro do seu coração, irmão, você vai ver que mesmo enfrentando circunstâncias difíceis, você pode celebrar, você pode sorrir. Não espere os grandes eventos da vida para celebrar ao Senhor de propósito a vida que Ele te deu em Cristo. Faça isso com coragem e alegria, certo de que a vereda do justo, como eu disse lá no início, é como a luz da aurora. Amanhã sua luz deve brilhar mais do que hoje. E nessa esperança nós celebramos antecipadamente pela fé aquilo que virá. Amém, irmão? A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E que nós fomos comprados por preço. Nós pertencemos a Ele, somos seus, e porque pertencemos a Ele, Ele cuida de nós. Ele nos ampara, Ele tem a nossa vida na palma das suas mãos. Nenhum detalhe da nossa vida passa batido por Ele, irmão. Ele está vendo tudo. Precisamos confiar nisso. Precisamos confiar que Ele cuida de nós, como nosso bom pastor. Disse Davi lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. São as palavras de um homem que está sendo perseguido. São as palavras de um homem que está sendo justiçado. São as palavras de um homem que não tem mais em quem confiar, que não tem mais do que segurar. São as palavras de um homem que olha para o Senhor e reconhece no Senhor esse bom pastor que cuida da sua vida e que atravessa com ele mesmo até o vale da sombra da morte. É nessa fé que nós devemos seguir, irmão. É nessa fé que nós devemos trilhar a nossa jornada no Evangelho. É com essa fé que nós devemos buscar a nossa maturidade. Amém? A maturidade que precisamos não fica choramingando pelos cantos, se vitimizando, lamuriando. A maturidade que precisamos, ela avança pela fé para dentro das circunstâncias, confiando no Senhor e se alegrando no Senhor. Amém? Se alegrando no Senhor. Me perdoe ser repetitivo, irmão. Eu sempre lembro dele. Eu sempre lembro do meu amigo Alexandre. O cara mais alegre, o cara mais bem-humorado, o cara mais pra cima que eu conheci na minha vida. O cara sempre, sabe, com um sorriso no rosto, sempre com uma piada para fazer, sempre com, sabe, o tipo de gente que chega alegrando o ambiente. Aquele tipo de gente expansiva, assim, que chega alegrando o ambiente. Você gosta de ter aquela pessoa por perto, porque ela faz o ambiente mais leve, mais legal. E um dia ele bateu o carro, e ele me telefonou rindo. Ele chamava de pecador. Fala, pecador. Eu falei, o que houve, irmão? Tá me ligando essa hora? Acabei de bater meu carro. Eu falei, tu tá indo por quê, seu maluco? Rapaz, você não sabe, eu estava orando para trocar de carro. E agora o carro deu PT aqui, agora o seguro vai me dar o dinheiro, eu vou comprar o carro que eu quero.
Até numa tragédia o cara encontrou um motivo para se alegrar. Até numa tragédia ele encontrou um motivo para celebrar. Esse espírito, irmão, esse espírito é o espírito de quem entende quem o Senhor é, sabe? Esse é o espírito de quem entende o poder que o Senhor tem, e o cuidado que o Senhor tem, e o amor que o Senhor tem pelos seus filhos. Você é um filho amado de Deus, meu irmão. Não fica, sabe, desesperado não, não fica agoniado não fica apurrinhado não. Você é um filho amado de Deus, Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos com um amor que você não faz ideia, irmão. Você não pode calcular. Quem é pai e mãe aí? Tenho certeza que você daria tudo pelo seu filho, né? Faria de tudo para que o seu filho estivesse protegido, suprido, amparado. Jesus disse assim para os seus discípulos: olha, que pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Que absurdo, né? Que pai que se o filho lhe pedir peixe, o pai lhe dará uma cobra? Pô, que absurdo, né? Você responde para Jesus: pô, Jesus, você está de brincadeira, né? Ninguém faz uma coisa dessa, nenhum pai faz uma coisa dessa. Aí Jesus diz assim para os discípulos: se vocês que são maus são capazes de dar boas coisas aos filhos de vocês, quem dirá o vosso Pai Celestial? Não dará a vocês o Espírito Santo e não dará a vocês tudo aquilo que vocês precisam. Jesus está chamando a nossa atenção assim para dizer: irmão, para dizer assim, ó, filho, você é meu, você está comigo. Fica tranquilo, desespera não. Mas a gente é de carne e osso, né? A gente tem alma. E a gente fica meio confuso às vezes. Mas a gente precisa ouvir o Senhor, olhar a palavra do Senhor e se lembrar de que Ele tem cuidado de nós. Não se desespere. Amém, irmão? Não se desespere, não se desespere. Celebre, encontre nos pequenos motivos que você tem diante de você razões para celebrar ao Senhor. Amém? Até mesmo naquelas coisas que dão errado, Pedro, de vez em quando. Saiu do controle, ficou meio... Irmão, acha alguma coisa para celebrar, acha alguma coisa para sorrir, acha alguma coisa para dizer para o Senhor: Senhor, eu te amo. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de tudo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Amém, irmão? Diz para o irmão do seu lado aí: vai dar tudo certo, irmão. Está fazendo a conta aí? Deixa eu ver. Está prestando atenção no que eu estou falando? Muito bem. Isso aí. Quarto e último meio através do qual nós podemos encontrar a maturidade que precisamos é a multiplicação. Diga comigo: multiplicação. Mateus capítulo 13. Nós vamos ler só 2 versículos, o versículo 23 e depois o versículo 33. Diz assim, olha: e quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. 33. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Olha, irmãos, não é por acaso que, por último, por ser mesmo o mais importante, esse quarto meio através do qual nós alcançamos a maturidade que precisamos é a multiplicação. Isso tem a ver com como nós retribuímos o que nós temos recebido de Deus. Porque a multiplicação é como se consolida a gratidão, o contentamento e a celebração. A maturidade sabe que nunca foi sobre o que é em nós, mas sobre o que é através de nós. Não é sobre o que nós recebemos de Deus, mas sobre o que em nome de Deus nós lhe damos de volta. A glória de Deus é vista quando nós extravasamos a gratidão, quando nós extravasamos a alegria e o contentamento por meio
de uma vida de serviço, um serviço que viabilize a reprodução do que Deus tem feito em nós, em outros, como um testemunho dele, de Jesus e do Evangelho no mundo. Dê, reparta, faça por outros, sirva, compartilhe, distribua. Amém, irmão? Estenda a mão, abra portas, abra caminhos, abençoe com a sua influência, com os seus recursos, com o seu tempo. Multiplique aquilo que Deus tem lhe dado. Multiplique aquilo que Deus tem lhe dado, irmão. Um homem e uma mulher de Deus maduros entendem que o Senhor é uma fonte inesgotável. Um homem e uma mulher de Deus maduros não querem reter nada. Eu não quero reter nada, eu não quero segurar nada para mim. Eu quero repartir e dividir tudo que Deus tem me dado. Eu quero abençoar com tudo que Deus tem me dado. Eu quero abençoar com tudo que Deus tem me abençoado. Preste atenção só, irmãos, no milagre da multiplicação. O texto diz que a multidão estava lá, faminta, e Jesus organiza o milagre ali com os discípulos. Ele pega então o pão, levanta o pão para o alto, dá graças, parte o pão e entrega o pão aos discípulos. Esse pão que Jesus agradeceu e repartiu, foi pão que ele multiplicou. Isso ensina o que para a gente, irmão? Isso ensina para a gente que aquilo pelo que somos gratos e aquilo que repartimos, Jesus multiplica. Como isso é poderoso, irmão. Como isso é poderoso. Você é grato. Você tem contentamento. Você está celebrando. Agora você vai fazer que nem Jesus, irmão. Você vai dar graças, você vai repartir, você vai repartir e vai servir. E aí você vai multiplicar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Você vai multiplicar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Irmão, sabe qual é o propósito da nossa existência? Nós fomos criados por Deus para amar e servir. Amar e servir. Enquanto nós representamos a Deus nesse mundo, partilhamos com Ele o seu domínio sobre a criação, nós amamos e servimos. Nós terminamos agora, na semana passada, mais precisamente, no domingo passado, uma série de estudos sobre a primeira carta de João. E nós vimos como João enfatiza, na sua primeira carta, o amor uns pelos outros. E como ele enfatiza a permanência nos mandamentos de Jesus. E ele diz assim, olha, o mandamento de Jesus é esse, que amemos uns aos outros. Irmão, você sabe que o amor não é um sentimento, né? Você sabe que o amor não é um sentimento. O amor é uma ação. Amém? É uma ação. Ninguém se sente amado porque você diz que ama. Você abre um caminho ali dizendo que ama, mas ninguém se sente amado de verdade porque você diz que ama. Alguém a quem você quer expressar amor se sente amado de verdade quando você demonstra que você ama. Amém? Quando você demonstra, praticamente, objetivamente. Ficar falando que ama é mole. É mole. Você ama até chocolate, você ama uma série da Netflix, pô. Dizer que ama é mole. Agora, fazer atos de amor, expressar objetivamente amor, isso é comprometimento. Então, o amor não é um sentimento. O amor é uma ação. E amar uns aos outros implica em demonstrarmos amor uns pelos outros, servirmos uns aos outros, darmos, compartilharmos uns com os outros. Amém, irmão? Se você não lembrar de nada que eu preguei aqui, você deve se lembrar disso. Jesus multiplica aquilo que você reparte. Se você quer criar um ambiente de abundância na sua vida, irmão, ainda que você não veja elementos concretos dessa abundância na sua vida agora, mas se você quer criar um ambiente de abundância na sua vida, você precisa aprender a repartir. Você precisa aprender a multiplicar. Amém? Multiplique aquilo que Deus tem dado a você, servindo a outros, amando a outros, compartilhando com outros. E vamos construindo, à medida em que caminhamos no Evangelho, essa maturidade que nos faz homens e mulheres de Deus, seguros de quem Deus é, seguros do que Deus faz, seguros do amor e do cuidado que Deus tem por nós.
Homens e mulheres de Deus maduros, que não apoiam a sua alegria, que não apoiam o seu contentamento, que não apoiam a sua celebração em coisas, mas numa pessoa. Amém? Porque as coisas vêm e vão. O mundo passa, e com ele a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Maturidade, irmão. Maturidade é o que nós estamos perseguindo. Maturidade deve ser o fim do discipulado. O objetivo último do discipulado. Estamos nos tornando como Jesus. E queremos ser cristãos maduros nesse mundo, que refletem o caráter de Jesus, que encarnam o ensino de Jesus, vivendo com gratidão, vivendo com contentamento, vivendo com celebração e multiplicando aquilo que Deus tem dado. Amém, irmão? Eu tenho certeza, irmão, eu tenho certeza absoluta que se você puser em prática esses 4 exercícios de virtude na sua vida, você vai começar a desvendar uma vida que você nem, uma qualidade de vida que você nem imaginava que existia. Às vezes a nossa qualidade de vida é afetada pelos problemas que nós vivemos, pelas tristezas que nós temos, pelas decepções que nós sofremos, por essa ou aquela coisa que nos roubam a paz, eventualmente. Mas se nós praticarmos essas virtudes com disciplina, com determinação e com propósito, irmão, nós vamos descobrir que nada o que acontece nesse mundo, nada o que as pessoas falam, fazem, nada, nenhuma circunstância difícil é suficiente para nos roubar a alegria, a segurança, a paz, a confiança, a fé, a salvação que recebemos do Senhor. Estamos amparados nele. Amém, irmão? Estamos amparados nele. Vamos dizer como Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Sabe, irmão? Não deixe que a sua casa, o seu carro, sua promoção, o dinheiro, os bens materiais desse mundo, as coisas desse mundo, pessoas que você gosta, sabe? Não deixe que essas coisas se tornem aquilo que basta para você. Que o Senhor te baste, amém? O Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. Então, meu irmão, o meu desejo e a minha oração é que nós possamos ser juntos uma igreja de homens e mulheres de Deus maduros. Amém? Maduros. Maduros. Que entendem que a vida traz as suas dificuldades, mas que encaram essas dificuldades com gratidão, com contentamento, com celebração e multiplicando aquilo que Jesus tem dado. Uma comunidade de homens e mulheres de Deus maduros, que sofrem decepções, que são atacados pela desesperança, que muitas vezes são assediados pela incredulidade, mas que respondem sempre com gratidão, contentamento, celebração e multiplicando o que Jesus tem dado. Homens e mulheres de Deus maduros, que às vezes não têm recurso, não têm dinheiro. Homens e mulheres de Deus maduros que às vezes ficam doentes. Homens e mulheres de Deus maduros que às vezes perdem entes queridos, que eventualmente perdem entes queridos. Homens e mulheres de Deus maduros que nem sempre conseguem tudo o que querem, mas que sempre respondem com gratidão, contentamento, celebração e multiplicando o que Jesus tem dado. Homens e mulheres de Deus maduros que aguardam a volta de Cristo. Que aguardam a volta de Cristo, colocando toda a sua esperança nele, porque ele nos basta. Amém, irmão? Amém? A melhor maneira de respondermos às adversidades, a melhor maneira de conseguirmos de Deus algum milagre que nós precisemos, de vermos portas se abrindo, é viver com gratidão, contentamento, celebração e multiplicando aquilo que Jesus tem dado na nossa vida. Porque, irmãos, ainda que as nossas expectativas não se concretizem, nós temos o Senhor e Ele nos basta. Amém? Ainda que nós não cheguemos aonde pretendemos, nós não nos tornemos quem pretendemos ser, nós temos o Senhor e Ele nos basta. Nós temos o Senhor e Ele nos basta. Jesus é suficiente, Jesus nos basta. Amém, irmão?
Jesus é o motivo pelo qual nós devemos viver com gratidão, devemos viver com contentamento, devemos celebrar e devemos multiplicar, porque é assim que nós nos identificamos com Ele. Filipenses capítulo 8 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou que o ser Deus era algo a que ele devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, e se humilhou, e assumiu forma de servo, e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, e o deu o nome que está acima de todo nome. O nome diante do qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Irmão, Jesus era Deus. E não considerou, Jesus é Deus, né? Naquele momento, Jesus encarnado era Deus e não considerou que o ser Deus era algo que ele deveria pegar-se. Jesus viveu toda a sua vida sendo grato. Jesus viveu toda a sua vida contente. Jesus viveu toda a sua vida. Perguntaram a Jesus: Jesus, mas como é que faz para te seguir? Jesus, olha, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem, e as raposas covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, ó, nada nesse mundo aqui me prende não, irmão. Você quer me seguir? Tem que ter essa disposição, tem que ter essa disponibilidade. Tem casa para dormir não. Eu vou para onde o Espírito me leva. E o Espírito prepara para mim pousada. Amém? Jesus estava contente. Jesus vivia em pleno contentamento. Jesus celebrava. E Jesus multiplicava tudo aquilo que o Pai lhe dava sobre a vida dos seus discípulos, sobre a vida daqueles a quem ele serviu. E ele é o nosso exemplo. E ele é quem nós queremos imitar. E é com ele que nós queremos nos parecer. Amém, irmão? É com ele que nós queremos nos parecer. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós somos igreja, o corpo de Cristo. Para que sejamos juntos a imagem dele. Quando o mundo olhar para nós, deve ver Jesus, esse homem maduro, que vive com gratidão, contentamento, celebração, multiplicando aquilo que recebe de Deus. Eu não tenho dúvida, irmão, se você praticar essas virtudes como um exercício, uma disciplina na sua vida a partir de amanhã, você vai desvendar uma qualidade de vida que você não imaginava que existia. No seu casamento, no seu trabalho, nos seus projetos, na sua empresa. Amém, Pedro? Na sua empresa, você vai ver Jesus abrindo portas, fazendo milagres, fazendo você voar, fazendo a tua empresa voar, porque você é um homem maduro, que vive com gratidão, com contentamento, que está celebrando, que está feliz, que está alegre, que está vivão, e que está multiplicando aquilo que Deus tem te dado. Você vai ver Deus abrindo portas, abrindo caminhos. Você vai ver Deus criando circunstâncias que não seriam criadas de outra forma. Você vai ver Deus fazendo coisas que não poderiam ser feitas de outra forma. Amém, irmão? É porque no fundo, porque no frigir dos ovos, Jesus olha do alto e vê assim: caramba, pô, a Alan está tão feliz, a Alan está tão contente. Caramba, nada distrai ele. Acho que está bom, acho que está bom de eu abençoar ele, vou abençoar ele. Vou abençoar ele para valer agora. Aí Deus faz um negócio. Mas teu coração está tão cheio de gratidão, está tão cheio de contentamento, está tão cheio de alegria, está tão cheio de celebração. Você está querendo tanto multiplicar que Jesus vê assim: caramba, está bom mesmo. Ele não está retendo nada, ele continua alegre, ele continua feliz, ele continua crescendo, caminhando. Vou abençoar mais. Bum. E é milagre, é porta aberta, é coisa. Sabe, irmão, porque quando a gente começa a viver muito em função dos milagres, muito em função das portas abertas, muito em função das promoções, muito em função do que Deus pode fazer, a gente não sabe se Ele vai fazer, muito em função, sabe? A gente perde o presente. E foi o que eu falei da gratidão, né? A gratidão nos aloca no presente. A gratidão nos leva para o futuro e no futuro a gente fica patinando porque o futuro não existe. No futuro a gente não tem certeza de nada. Mas no presente a gente tem certeza de uma coisa, pelo menos. Nós vemos o Pai e Ele nos basta. Nós vemos o Pai e Ele nos basta. Amém, irmão? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, que o Senhor abençoe a obra das suas mãos,
que a semana que vai começar hoje, que vai começar amanhã, seja uma semana de muita gratidão, contentamento, celebração e multiplicação na sua vida. Seja uma semana de crescimento, seja uma semana de maturidade, que à medida em que você cresce e amadurece, você veja Deus fazendo coisas incríveis e extraordinárias na sua vida. Você veja Deus usando a sua vida para a glória do seu nome. Você veja Deus usando a sua vida como um testemunho da sua realidade nesse mundo. Ei, olhem para o meu filho, olhem como ele vive, olhem essa vida que só eu posso dar para ele. É essa vida que eu quero que vocês vivam. Olhem como ele vive contente, olha como ele é grato, olha como ele celebra, olha como ele vive a vida. É assim que eu quero que vocês vivam. Que seja uma semana de maturidade, que seja uma semana em que nada roube a sua paz, nada roube a sua alegria, em que nada te impeça de celebrar, de erguer as mãos para o alto e cantar um louvor. Eu sei que de repente você canta mal pra caramba, mas não importa. Que nada te impeça de abrir a sua boca e cantar um louvor para Jesus, de dançar na sua casa. De repente você é um pé duro aí, não sabe dançar, mas se movimente, celebre, se expresse para Ele. A verdadeira gratidão se expressa. Nada de ficar só, Jesus, muito obrigado. Não, faz alguma coisa de extravagante, irmão. Extravasa essa gratidão. Amém? É desses movimentos de fé que o Senhor se agrada. É desses movimentos, são esses movimentos de fé que o Senhor responde. Caramba, esse cara é grato mesmo. Não é? Caramba, esse cara está feliz mesmo, está celebrando mesmo. Vou até fazer um milagre para ele agora. Vou até dar uma benção que ele estava esperando agora, que ele estava orando. Amém, irmão? Amém? Sabe? Esse espírito que a gente precisa cultivar, e esse coração que a gente precisa cultivar, o coração de Filipe. Amém? Coração de Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Isso nos basta, isso nos basta, isso nos basta. Amém, irmão? Quero que você fique de pé.